Olá a todos, meu nome é Anderson, eu sou aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou aluno de matemática e vim falar aqui um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica. Então, meu projeto foi para iniciar na parte de curvas planas projetivas, principalmente na parte de singularidade, como vocês estão vendo aí, e aqui eu vou tentar introduzir o conceito de algumas coisas, principalmente falando de um importante teorema. Então, para isso, eu vou ter que introduzir algumas coisas. Então, vamos lá, vamos começar. Então, a primeira parte que eu gostaria de falar é o que seria uma curva algébrica plana afim, ok? Então, a definição dela é a seguinte. Então, plana, uma curva algébrica plana afim é o lugar dos pontos cujas coordenadas cartesianas satisfazem uma equação do tipo f de xy igual a zero, onde f é um polinômio não constante. Então veja alguns exemplos bem conhecidos, que nós estamos habituados. Nós temos a reta, né, de equação ax mais by mais c igual a zero, uma circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a zero, centrada na origem de ρ igual a 1. E nós temos essa daqui que é uma cúbica cuspidal, y ao quadrado menos x ao cubo igual a zero. Para quem não está familiarizado com, esse, com essa cúbica aqui, eu fiz o gráfico dela no GeoGebra. Então, esta é a cúbica cuspidal dessa equação aqui. Então, esses são alguns exemplos de algumas curvas algébricas planas. Então, né, avançando aí, nós precisamos definir o que seria um ponto singular. Um ponto singular, P, pertencente ao polinômio f, é dito singular quando? Quando o gradiente de f aplicado nesse ponto P é igual a zero. Ok? Ou seja, a derivada parcial com relação a x é igual a zero aplicado no ponto AB, que é igual à derivada parcial com relação a y, aplicada nesse mesmo ponto. Quando isso não acontece, dizemos que a curva é lisa em P. Okay? Então vamos ver alguns exemplos aqui de curvas que não possuem singularidade e curvas que possuem singularidades. Então a primeira que eu coloquei aqui é uma circunferência, né? De equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero, circunferência de centro na origem, ρ igual a 2, é um exemplo de uma curva que não possui singularidades, em que não acontece isso. Um outro exemplo é a laminiscata, tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, é um exemplo de uma curva singular, apresentando ponto singular na origem, ou seja, na origem, se você fizer o gradiente e aplicar a origem, vai dar exatamente zero. Então aqui eu plotei no GeoGebra esses dois exemplos. Primeiro nós temos a circunferência, né, de centro na origem ρ igual a 2, é uma curva não singular, uma curva lisa. E em segundo nós temos a laminiscata dessa equação, possuindo ponto singular exatamente na origem. Ok? Atendendo aquele critério do vetor gradiente ser igual a zero. Continuando o conceito aqui, nós temos também o teorema de Bezout. No caso aqui, esse é o teorema de Bezout para a curva plana, tá? Ele diz o seguinte: sejam f e g curvas algébricas afins, então o número, né, da interseção entre desses dois polinômios é menor ou igual que a multiplicação dos seus graus. Ou seja, o número de zeros da interseção desses dois polinômios atende a essa característica. Então, vejamos um exemplo aqui só para exemplificar. Então, nós temos f, um polinômio de equação y menos x ao quadrado igual a zero, é a parábola, né? E nós temos a reta y menos 1 igual a zero, de polinômio de grau, respectivamente, f tem grau 2 e g tem grau 1. Então, a interseção entre f e g resulta da onde? X ao quadrado igual a 1. Então, daí, se você resolver essa equação do segundo grau, né, nós vamos ver que tem duas soluções, o mais ou menos 1.
Então, o número de zeros dessa interseção de f e g é igual a 2, que é menor ou igual à multiplicação de seus graus. O grau de f é 2 vezes o grau de g, que é 1, resulta em 2. No caso aqui, vale a igualdade. Então, graficamente, né, só para ter uma noção mais precisa, nós temos aqui a nossa parábola de equação y igual a x ao quadrado, de grau 2. Aqui nós temos a nossa reta horizontal, y menos 1 igual a 0, de grau 1. O ponto de interseção, são dois pontos de interseção, e é justamente menor ou igual, nesse caso especificadamente, igual que a multiplicação de seus graus. Ok? Então, continuando aqui, nós temos as curvas polares afins. Então, as curvas polares é um objeto muito importante de estudo do que a gente está estudando nessa iniciação científica. Vamos lá, vamos para a definição. Então, a curva polar de um polinômio f relativa ao ponto P, AB, é definida por fp de x e y é igual a derivada parcial de f em relação a x, mais b, derivada parcial de f em relação a y, mais 1 fz, que é a derivada parcial de f em relação a z. Onde fz é dado da seguinte maneira: n vezes f0 mais n-1 f1 mais n-2 f2 mais, e por aí vai, até 0 fn. Onde esse n aqui, o que viria a ser esse n? Esse n é o grau do polinômio f, e esses f0, f1, fn são polinômios homogêneos. Então, f0 é o polinômio homogêneo de grau 0, f1 polinômio homogêneo de grau 1, e por aí vai, até chegarmos no fn, que é o polinômio homogêneo de grau n. Ok? Então, só para relembrar o que seria um polinômio homogêneo, é um polinômio onde os monômios com coeficientes não nulos têm o mesmo grau total. Ok? Então, aqui vemos só para exemplificar mesmo, fazer um exemplo de uma curva polar. Então, vamos lá. Vamos encontrar a curva polar de f dada por f de xy igual a x ao quadrado menos y ao cubo menos x ao quadrado y, relativo ao ponto A e B arbitrários. Então, olha só. Primeiramente, o grau desse polinômio, grau de f, é quanto? É 3, ok? Então, vamos separar ele em polinômios homogêneos, ok? Então, primeiro, f0 e f1 são polinômios nulos, né? Então, não precisa nem separar. f2 aqui é o polinômio homogêneo de grau 2. Então, vamos procurar aqui quem tem grau 2. Só o x ao quadrado, ok? Continuamos, temos o f3, que é o polinômio homogêneo de grau 3. Então, menos y ao cubo, então grau 3. E esse aqui também, esse monômio, tem grau 3. Então, o f3 são esse polinômio aqui, a junção desses dois monômios de grau 3, ok? Então, vamos jogar lá na fórmula, né? na definição. Então, ficaria da seguinte maneira. A que multiplica 2x menos 2xy mais b, derivada parcial agora em relação a y, né? Vamos pegar f e derivar em relação a y, tratando x como constante, então fica menos 3y ao quadrado menos x ao quadrado, mais n, né? No caso aqui é 3, polinômio homogêneo de grau 0, mais 2 vezes f1, que é o polinômio homogêneo de grau 1, mais uma vez f2, que é o polinômio homogêneo de grau 2, até 0 vezes f3, que é o polinômio homogêneo de grau 3. Substituindo esses valores, né, ficamos com A, que multiplica 2x menos 2xy, mais B, que multiplica menos 3y ao quadrado menos x ao quadrado, mais uma vez x ao quadrado, né, uma vez que só temos polinômio aqui homogêneo de grau 2, né, que é o x ao quadrado. E aqui vai zerar. Então, vou colocar como que fica para vocês no GeoGebra com esse P arbitrário aí. Então, abrir o GeoGebra aqui. Então, nós temos que é o polinômio. Só colocar aqui y ao quadrado. Não, x ao quadrado, perdão.
polinômio x ao quadrado menos y ao cubo menos y elevado ao cubo menos x ao quadrado y, então menos x ao quadrado y igual a zero. Então nós temos essa curva algébrica aqui. Então, vou só melhorar ela aqui um pouquinho, né? Colocar uma cor, uma espessura. Então, polinômio de grau 3. Então, renomear nossa curva f, não tem problema. Então, só como ele quer ponto arbitrário, né? P arbitrário AB. Então, nós temos que utilizar pontos arbitrários. Então, criar controle deslizante aqui, né? Que é uma ferramenta muito bacana aqui do GeoGebra. Então, nós temos relativo ao nosso ponto P aqui, ok? Então, vamos fazer aqui a curva polar, né? Que fica A que multiplica a derivada parcial com relação a x, então fica 2x menos 2xy, mais b vezes a derivada parcial com relação a y, que fica menos x ao quadrado menos 3y ao quadrado, ok? Mais os polinômios homogêneos. Ficou mais x ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Então, obtivemos... Deixa eu só melhorar aqui. Enfatizar. Então, obtivemos essa curva aqui. Ó, ok? Essa curva. Então, essa curva aqui, no caso, é para P como sendo o ponto 1 em 1. Ok? À medida que nós vamos variando, utilizando os controles deslizantes, a nossa polar em relação ao P vai mudando. Ó. Então aqui, ó, note que aqui já é uma elipse. Então aqui já virou hipérbole. Então fica sempre... Então à medida que eu vou variando aqui, meu P vai mudando a nossa curva polar. Ok? Então esse aqui foi só um exemplo mesmo de curva polar mesmo. Ok? Então vamos voltar lá. Agora vamos falar do foco, né, dessa videoaula, que é o teorema. Muito importante, que relaciona tudo isso que nós vimos até agora. Ok? Então o teorema diz o seguinte: a interseção de uma curva f e sua curva polar fp consiste nos pontos singulares de f e nos pontos de contato das retas tangentes AF passando por P. Ou seja, então vamos entender isso daí. Que o número da interseção de F com FP vai ser igual à soma das singularidades de F com os pontos cuja tangente AF passa por P. Ok? Então vamos ver um exemplo no GeoGebra para fixar essa ideia, esse teorema muito importante. Então vamos abrir aqui o GeoGebra. Então, eu vou pegar aqui uma curva qualquer. Então, primeiro eu vou pegar uma curva sem ponto singular, ok? Vai ver que mantém a relação. Depois eu vou fazer um exemplo com uma curva com ponto singular. Então, aqui eu vou pegar, no caso, uma circunferência, né, de raio centrado na origem e raio 1, ok? Então, deixa eu só ampliar aqui para melhorar o desenho. Então, vou colocar aqui, né, para melhorar o visual. Então, agora eu vou colocar meu ponto P como sendo o ponto 0 e 2, ok? Então, ponto 0 e 2. Então, agora eu vou fazer a minha polar em relação... Deixa eu só... Então, continuando aqui. Então, A vezes vai ficar 0, né, que é o nosso A aqui, vezes... deixa eu só renomear aqui, né, o meu ponto A para o ponto P. Então, P... Tá. Então, fica 0 vezes a derivada parcial com relação a x, mais 2 vezes a derivada parcial com relação a y, então fica 2y,
né, mais o meu grau, né, que no nosso caso aqui é o grau 2, vezes o polinômio homogêneo de grau 0. Então, se eu jogar o menos 1 para lá, vai ficar igual a 0. Então, o meu polinômio aqui é o menos 1, ok? Isso mais uma vez o polinômio de grau homogêneo de grau 1, que não tem, que é 0, mais 0 vezes o polinômio homogêneo de grau 2, né, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Então, obtivemos a reta y igual a meio, ok? Então, vamos voltar lá. Então, o que está para rever o que o teorema está falando? Então, primeiro, temos que ver a quantidade, né, o número de interseções entre F e FP. No caso aqui são duas, né? Vamos só destacar entre esse e esse. Entre esse objeto e esse são dois, ok? Ele diz que isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a quantidade de singularidades de F mais os pontos cuja tangente AF passa por P. Então, ou seja, eu sei que a minha circunferência, meu polinômio F, ele é liso, né? Então ele não tem ponto singular. Então a quantidade de pontos referente à reta tangente aqui tem que ser igual a 2 para valer o teorema. Então vamos ver se isso acontece mesmo. Então vamos pegar aqui, ó, reta tangente do ponto de interseção com o meu quê? Com o meu polinômio f. Então, ó, tá vendo? Obtive uma reta passando por P, tá vendo? Mais o B passando por P. Então, isso aqui me dá o quê? Tenho 2 pontos, tá vendo? Ó? Quantidade de retas, ó. A reta passando por P, tenho 2 retas passando por P. E aqui eu tenho o quê? 2. E aqui eu tenho exatamente 2 pontos de interseção da minha reta polar, da minha função polar com a minha função original f. Ok? Esse aqui é um exemplo que não tem singularidade. Agora vamos ver para o caso que tem a singularidade, ok? Então, só continuando aqui com um exemplo. Agora vamos ver um outro exemplo do que vale o teorema, ok? Então, olha só, nós vamos pegar agora uma cúbica cuspidal aqui. Então, de equação menos x ao cubo mais y ao quadrado igual a zero, ok? Vou só mudar a cor dela aqui para vermelho. Então, beleza. Então, eu quero achar a polar dessa curva em relação ao ponto 1, 2. Beleza? Então, só se vocês olharem na definição de curva polar, então é o seguinte: vocês vão pegar a coordenada x, que multiplica a derivada parcial com relação a x da minha curva. Então fica menos 3x ao quadrado, só, né? Porque o y ao quadrado é constante. Mais o meu y do ponto P, que é 2 vezes a derivada parcial com relação a y agora, trata x como constante, deriva y, 2y, mais. Agora vem as somas do polinômio homogêneo. Então, olha só. Polinômio homogêneo de grau 0 não tem. Então, fica 0. Polinômio homogêneo de grau 1, então fica 1. No caso aqui também não tem, então fica 0. Mais, né, o grau do meu polinômio, que é 3, menos o grau do polinômio homogêneo de grau 2. Então fica 3 menos 2, que dá 1, vezes o polinômio homogêneo de grau 2. No caso aqui, y ao quadrado. E o próximo vai dar 0, né? Que é o polinômio homogêneo de grau 3. Vai dar menos x ao cubo. Só que o grau dele, que é 3, menos 3, que você só olha lá na definição de curva polar, vai dar 0. Então, isso aqui fica igual a 0. Beleza? Então, vamos achar aqui agora a interseção entre esses dois objetos. Então, interseção entre essa curva polar
Beleza? Então, obtivemos aqui, ó, um ponto de interseção A. E também tem a origem de ponto de interseção. Deixa eu só marcar aqui. Beleza. Então, olha só, temos dois pontos de interseção da nossa curva polar e da nossa curva original, ok? Então, o teorema diz o seguinte, né? Que a interseção da curva polar, o número, né, com a nossa curva original, no caso aqui são duas interseções, vai ser igual a número de singularidades da nossa curva original, de f. Então, no caso aqui, temos um ponto singular bem aqui na origem, né? Só você fazer a derivada parcial com relação a x, substituir a origem, mais a derivada parcial em relação a y, e substituir, você vai ver que vai dar zero. Então, realmente, a origem é um ponto singular. Então, aqui nós temos dois pontos de interseção, ok? Então, olha só, já temos um ponto singular. Então, precisamos de quê? De uma reta tangente à curva original f, passando por P, ok? Então, nós vamos aqui, ó, reta tangente. Vamos marcar aqui o ponto A, e a curva aqui. Então, no caso, só estamos interessados na reta que passa por P. Então, nós vemos aqui, excluímos essa reta, ok? Então, olha só. Só marcar aqui. Então, nós temos que dois pontos de interseção. Nós temos um ponto singular mais uma reta tangente que passa por P. Então, realmente, nós temos aqui uma reta... Okay? Então, com isso, a gente finaliza essa pequena apresentação, essa breve apresentação do que foi a minha iniciação científica. É claro que teve muito mais coisas, né? Aqui, ó, só exemplificar mesmo de uma forma mais simples, que todo mundo consiga entender. Se alguém quiser pesquisar mais a fundo, as minhas referências bibliográficas, os livros que eu usei foram o livro de Israel, do INPA, e também o livro do Fulton. No caso, eu utilizei aqui mais o livro do Israel para montar essa pequena apresentação para vocês. Okay? No caso, o segundo livro, que é o do Fulton, é mais coisas algébricas. Então envolve mais corpos de polinômios, anéis, anéis racionais. Então, se vocês quiserem aprofundar mais nisso, podem ler esses dois livros que já vão estar de bom tamanho. Foi basicamente foi a base da minha pesquisa, junto com o meu orientador. Então, agradecer a todo mundo pelo vídeo aí, quem está vendo, prestigiar o trabalho, agradecer principalmente o meu orientador, professor Dr. Douglas Monsores, da Rural, que me orientou aí durante um ano desse projeto, foi muito legal. Gostei muito de fazer parte desse projeto e obrigado a todo mundo aí. Obrigado, gente. Até a próxima.